Olá, meus amigos, tudo bem? Tudo tranquilo? Como sempre, né, a gente procura pegar uma dúvida do nosso fórum de dúvidas do Estratégia Concursos e a gente procura colocar aqui para poder compartilhar com vocês, né? Então eu peguei aqui uma dúvida do nosso curso para o TJ Rio, curso então é Banca CESP, Sebrasp, né? Então uma aluna, ela fez uma pergunta que tem uma relação aqui de pontuação, sentido e coerência. É até legal para a gente poder interligar esses temas, né? O sentido, preservação ou não de sentido, a coerência, que a gente sempre fala com você, a coerência é a lógica, o sentido é a manutenção daquele valor semântico. E a pontuação que envolve isso, normalmente é a vírgula. Então eu destaquei para você aqui como aconteceu na dúvida da aluna. Ela falou assim, professor, eu não consigo entender por que basicamente a afirmação da questão é a mesma e por que numa está errada e na outra está certa. Então aqui nós temos o gabarito errado. A gente vai ler aqui, depois a gente lê a segunda questão. Olha só. Então essa prova foi do MPU, né, nível técnico. Então ela faz o seguinte pra gente, olha só. A correção gramatical e a coerência do texto, então não falou sentido, tá vendo só? A correção gramatical e a coerência do texto seriam preservadas se a oração que possam ser encontrados em uma rua escura da cidade estivesse entre vírgulas. Aí a gente vai aqui à oração, né? Vai aqui ao fragmento do texto. Para a maioria das pessoas, os assaltantes, assassinos e traficantes, os quais possam ser encontrados em uma rua escura da cidade, são o cerne do problema criminal. Então, a dúvida da aluna gerou pelo seguinte, olha, aqui a gente tem uma oração subordinada adjetiva restritiva. Se a gente coloca dupla vírgula, vai mudar o sentido. Vai passar por uma oração adjetiva explicativa, terror? Tranquilo. Mas não falou nada sobre variação aqui de sentido. Então falou sobre correção gramatical e coerência. O que acontece aqui nesse entendimento da banca, e naturalmente que a gente vai perceber, é o seguinte. Veja que o verbo está no modo subjuntivo, demonstrando então uma relação de possibilidade. E a gente sempre vai lembrar o seguinte, quando a oração adjetiva ela tiver um valor restritivo, a gente consegue subentender a expressão restritiva somente aquele que. Então veja só, para a maioria das pessoas, somente aqueles assaltantes, assassinos e traficantes que possam ser encontrados em uma rua escura da cidade são o cerne do problema criminal. Significa então que a gente vai entender que não cabe aqui o valor explicativo. Por quê? Nem todos os assaltantes, assassinos e traficantes podem ser encontrados em uma rua escura da cidade. Concorda comigo? Isso nem sempre acontece, então não cabe o teor explicativo aqui. Então a mudança de sentido implicaria problema na coerência e naturalmente prejudicaria o argumento no texto, prejudicaria a informação no texto e isso também prejudicaria a correção gramatical. Percebeu então? A mudança de sentido, de restrição para explicação, aqui não caberia, fugiria à lógica, porque a gente sabe que nem todos os assaltantes, assassinos e traficantes podem ser encontrados em uma rua escura da cidade. Não é uma característica imanente do ser, beleza? Por isso está errada a afirmação. Mudança de sentido e provocou incoerência. Nessa outra aqui, a gente agora não tem mais a oração adjetiva. A gente tem um adjetivo, tá? No caso aqui, o adjetivo inovadores. E isso acabou gerando a dúvida para a aluna. Ô, Terror, mas olha só, a afirmação é a mesma. Essa agora é uma prova também da Banca CESP, TRF, analista, né? TRF da primeira região, prova de 2017. Então nós temos aqui o seguinte, a correção gramatical e a coerência do texto seriam mantidas caso o vocábulo inovadores, que aqui está, fosse isolado por vírgulas. Então, vai haver mudança de sentido, Teor? Sim, porque nesse caso, inovadores, sem vírgulas, a gente entende como uma adjunta de nominal e naturalmente vai ter um valor restritivo, né? Então, olha só, alguns doutrinadores brasileiros inovadores, então a gente poderia ter doutrinadores brasileiros inovadores e aqueles que não são inovadores. Vamos lá. Alguns doutrinadores brasileiros inovadores, então para esse nicho específico, defendem a existência de um direito animal, ou seja,
de direitos garantidos aos animais não humanos como sujeitos. Ok. Então aqui é um valor restritivo. Terror. Se a gente coloca dupla vírgula ali, vai calhar um valor explicativo, não vai? Sim. Dependente de uma ação verbal. Veja só então nesse caso, que eu vou entender agora inovadores por ser um adjetivo, ele vai passar a ser entendido como um predicativo do sujeito dentro de um predicado verbo nominal. Vejamos aqui então o seguinte, olha. Alguns doutrinadores brasileiros inovadores, entre vírgula, defendem a existência de um direito animal, ou seja, de direitos garantidos aos animais não humanos como sujeitos. O que a gente vai entender aqui? Alguns doutrinadores brasileiros defendem a ideia, a existência de um direito animal, ou seja, direitos garantidos aos animais não humanos como sujeitos. E por isso são entendidos como inovadores. Dependente dessa relação, da ação aqui, né? Dependente dessa característica, de defenderem alguma coisa, então se percebe que eles são inovadores. Por isso a gente fala na nossa aula de orações, de sintaxe de oração, né? Que o predicativo do sujeito, ou predicativo do objeto, dentro de um predicado verbo nominal, ele é dependente de uma ação verbal. A partir dali, a gente percebe aquela característica e ela vai deixar de ser uma característica restritiva justamente para ser aquela característica dependente daquela ação verbal, no caso de defenderem tal coisa. Assim, vai passar a ser um valor explicativo aqui. Concorda comigo? Olha só, a mudança então de restrição para explicação fere a lógica? Não. Muda o sentido? Muda. Mudar o sentido muda. Mas essa mudança de sentido feriu a lógica? Não. Coerência é lógica. Feriu a correção gramatical? Não. De adjunta de nominal passei a ter um predicativo do sujeito dentro de um predicado verbo nominal. Não há nenhum problema. Tudo bem? Então veja que a banca partiu de adjetivo e de oração subordinada adjetiva restritiva. Então é só você tomar cuidado que nesse caso não caberia valor explicativo, já que cabe o valor explicativo. Tudo quem manda é o quê, moçada? Contexto, tá legal? Se você gostou aqui da nossa explicação, e você tem acompanhado também a nossa rotina aqui, né? Diariamente a gente vem colocando para você os vídeos, clique aí no gostei, compartilhe com seus amigos também, não deixe de se inscrever no nosso canal, tá legal? Um grande abraço, até a nossa próxima dúvida do fórum. Até mais, moçada!